Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a estes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para todos nós. Este momento que nós nos reunimos aqui como uma família, como irmãos, com o mesmo propósito, com o propósito da gente acolher o ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com o propósito da gente se fortalecer, da gente ter uma luz para o nosso dia, uma mensagem de esperança e também de conforto para o nosso coração. Então, estamos todos aqui hoje como irmãos, como uma grande família que se une e eleva o coração até a Jesus e até a Deus, nosso Pai. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje é o nosso último dia de reflexão dedicado à passagem Missão dos Espíritas. Essa passagem, lembremos que ela se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 deste capítulo. Hoje é o nosso último dia de reflexão desta passagem, porque nós estávamos aqui já há alguns dias com o propósito e com o objetivo de passar por cada parte desta passagem. Então, ao longo dos dias que se passaram, a gente dedicou a olhar, a refletir, a conversar um pouco mais aqui no nosso Evangelho sobre cada parágrafo que forma essa passagem, que é uma mensagem enviada pelo grande espírito Erasto. E hoje a gente chegou no parágrafo final dela, no trecho que encerra essa mensagem lindíssima que vem falar sobre a nossa missão como espíritas. E meus amados irmãos em Jesus, Erasto, ao longo dessa passagem, a gente pôde perceber aqui, refletindo sobre ela ao longo desses dias, que esse querido espírito, ele traz uma mensagem de esperança, de coragem, uma mensagem de resignação para todos nós, trabalhadores cristãos e espíritas. Erasto, ele vem nos falar sobre os caminhos, muitas vezes penosos, difíceis, sobre o fardo que por vezes é pesado, de todos aqueles que se dedicam a servir a doutrina espírita. Então ele vem nos falar isso para nos trazer ânimo, para nos trazer coragem, para dizer para nós que todo discípulo do Cristo enfrentará pedras e espinhos ao longo do seu caminho. Porém, é indispensável a gente se manter forte, a gente se manter firme e não desanimar perante o nosso compromisso com o Espiritismo, perante o nosso compromisso com Jesus. Então é interessante a gente ver que em cada parágrafo, Erasto ele sempre vem e diz: ide e pregai o Evangelho, ide e vivei o Espiritismo, como uma forma de nos impulsionar e nos inspirar a praticar a moralidade e os ensinos que o Espiritismo compartilha conosco, a vivê-los verdadeiramente em nosso coração e pregar o Evangelho não só por palavras, mas, sobretudo, através das nossas ações. Que quando a gente estiver dentro da nossa casa espírita, servindo e trabalhando, que os nossos atos preguem o Evangelho. E que quando a gente saia desse horário de serviço, desse horário que a gente está ali servindo, amparando e ajudando aos nossos irmãos, quando a gente voltar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, que a gente continue pregando o Evangelho através das nossas palavras, através das nossas ações. Então é indispensável a gente buscar viver a cada segundo do nosso dia a moral de Jesus, buscar viver também e colocar e semear no nosso coração os ensinos que a doutrina espírita nos esclarece. Bom, Erasto ele vem trazendo isso para nós ao longo desses dias, a gente pôde compreender um pouquinho mais sobre a essência da mensagem dele,
E hoje a gente chega no trecho final, chega na última parte dessa mensagem. E ele encerra ela de uma forma muito preciosa, trazendo uma informação que é de suma importância para a gente conversar, para a gente refletir. Então Erasto ele vai vir neste último trechinho da passagem e diz a todos nós: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. Erasto, a primeira coisa que ele vem nos diz é para agradecermos a Deus a oportunidade de termos uma tarefa, a oportunidade de termos um dever a cumprir, que vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. E depois ele vem e fala para nós: atenção, nos convidando a nos atentar, porque entre muitos os chamados para o Espiritismo, muitos os chamados para cumprir uma missão, um dever dentro da doutrina espírita, muitos se extraviam. Muitos fogem, se esquivam do caminho, desanimam, deixam a tarefa ali sem finalizar. Muitos se extraviam do caminho reto. E ele termina dizendo: reparai o vosso caminho e segue sempre a verdade. Olha como que ele encerra essa mensagem dele e o quanto que isso é necessário para nós. Porque Jesus já há muito tempo nos dizia: orai e vigiai. Jesus já nos atentava que mesmo sendo discípulos do Cristo, mesmo seguindo, vivendo e nos esforçando para viver os ensinos do alto, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre em alerta para ver o que está habitando no nosso coração nesse momento que a gente está servindo. Porque como somos seres ainda muito pequeninos, basta um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade, um pouquinho de egoísmo e a gente escorrega e extravia da nossa tarefa. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, essa parte final que Erasto nos traz, eu convido a todos para a gente relembrar aqui uma informação muito importante que vai nos ajudar a compreender talvez o porquê que Erasto ele pontua isso aqui, que muitos são chamados para cumprir um dever no Espiritismo, porém se extraviam. Para a gente ser esclarecidos, buscar uma reflexão dessa frase do querido benfeitor, vamos nos rememorar aqui que muitos de nós, hoje, espíritas, muitos de nós hoje se esforçando para viver a doutrina espírita, muitos de nós solicitou, antes da reencarnação, solicitou no delineamento reencarnatório desta existência uma tarefa, um dever ou uma missão dentro da doutrina espírita. Ou seja, muitos de nós, olhando antes de reencarnar as nossas fraquezas, a nossa pequenez moral, observando as nossas sequelas do coração ainda, da nossa alma, vendo o que a gente precisa debitar, o que a gente tem que pagar, vendo as nossas falhas, as transgressões que tivemos das leis divinas, observando tudo isso, a gente pode ter solicitado uma tarefa que, dentro do Espiritismo, abriria campo para a gente poder se aperfeiçoar. Uma tarefa para servir a Jesus que, dentro da doutrina espírita, seria um meio ideal ali para a gente debitar, trabalhar e se aperfeiçoar. Então, olha só, muitos os chamados ao Espiritismo, quando Erasto diz isso, pode ser o quê? Muitos de nós que solicitou,
cumprir o dever, uma tarefa, uma missão dentro do espiritismo. Isso pode ocorrer. Não significa que é assim em todos os casos. Não significa que é assim para com todos os trabalhadores. Porém, em alguns casos, pode ser. Existem muitas variáveis dentro das leis da reencarnação. E a gente, podendo aí ter solicitado um dever, uma tarefa, uma missão dentro da doutrina espírita, por vezes quando a gente vai iniciar essa tarefa, ficamos animados, ficamos empolgados. Acredito que o nosso espírito fica feliz de ver que estamos dando um passo ali dentro daquela tarefa que a gente tinha solicitado. Estamos começando a nossa jornada. Estamos seguindo o caminho que já estava ali delineado. A gente fica feliz, fica empolgado. Contudo, muitos, ao perceberem que ser um trabalhador de Jesus, que ser um trabalhador espírita, não é seguir uma estrada florida de mansidão e de calmaria, muitos, ao notarem isso, desanimam, porque acreditavam equivocadamente que ser um trabalhador espírita seria caminho fácil, que ser um trabalhador de Jesus seria uma tarefa simples, uma tarefa por vezes até mesmo rápida, que não demandaria esforço, que não demandaria sacrifício. Contudo, meus amados irmãos em Jesus, muitos os chamados ao Espiritismo para cumprir um dever com a doutrina, para cumprir uma missão, para cumprir um compromisso, não seguem estrada florida. A estrada é árdua, haverá pedras, haverá bifurcações ali para poder desviar do caminho, então a gente tem que se manter atento. Haverá momentos que vão ser desafiadores. Deveremos abdicar de muitos prazeres efêmeros, de muitos desejos que não são profícuos para a nossa jornada. Chegará o momento que, como trabalhadores, deveremos sim nos esforçar para abdicar de muita coisa, se esforçar para sacrificar muitos sentimentos ainda negativos que habitam no nosso coração, buscando sempre nos aperfeiçoar e nos tornar um pouquinho melhores. Então, muitos irmãos chamados a essa tarefa no Espiritismo, quando notam que vai ter que derramar suor, esforço, sacrifício, que irá ter que literalmente abrir mão de muitos prazeres passageiros da matéria, de muitos pensamentos, que vai ter que abrir mão de muitos desejos, desanimam do caminho. Claro, existem muitas variáveis e a gente sempre pontuou aqui do porquê extraviar do caminho, mas essa pode ser uma delas. Quando iniciamos no trabalho espírita e equivocadamente acreditamos que o nosso guia, o nosso mentor ou os bons espíritos que ali ajudam na casa espírita irão solucionar os nossos problemas, sempre. Irão ali aliviar o nosso fardo, irão até mesmo nos conceder benefícios. Pensar assim é um pensamento equivocado, porque o nosso guia, o nosso mentor, os bons espíritos que estão ali na casa espírita, também trabalhando, também servindo como nós, eles estão ali para nos inspirar e ajudar a progredir. Então, eles não vão aliviar o nosso fardo. Eles não vão retirar as provas que devemos passar. Eles não irão deixar o nosso trabalho simples e manso. Pelo contrário, eles sabem que a gente irá se aperfeiçoar como trabalhadores de Jesus, é servindo, é se esforçando, é abdicando, é sacrificando.
Então, eles vão nos conceder força para os momentos difíceis, mas não irão solucionar os problemas por nós. Eles irão nos inspirar boas resoluções para as etapas da vida. Contudo, não irão cumprir a tarefa por nós. Então, é um trabalho em conjunto que a gente faz. É um trabalho que demanda esforço nosso, ação nossa também. Então, muitos irmãos, quando iniciam muitas vezes seu dever, seu compromisso, e veem que a tarefa é árdua, que a tarefa é difícil, como diz o querido benfeitor Erasto, acabam se extraviando do caminho, porque ainda não estão dispostos a abdicar de teu orgulho, da preguiça, do egoísmo, da vaidade exacerbada, não estão dispostos literalmente a fazer a vontade de Deus, a vontade dos bons espíritos, não estão dispostos ainda a trabalhar a humildade para fazer o que teu guia ou que teu mentor deseja para aquele serviço. Então, o trabalhador, Erasto ele traz essa mensagem aqui, meus amados irmãos em Jesus, uma mensagem muito necessária para a gente conversar e refletir, porque o trabalho para Jesus, em nenhuma época, desde que o Cristo estava aqui, foi simples, foi fácil e foi um trabalho com benefícios. Então, como servidores, como discípulos, como almas ainda pequeninas, a gente precisa compreender isso. E vejamos que para a gente encerrar aqui hoje, quando Erasto ele vem e nos diz e pontua que muitos que ali iniciam sua jornada como trabalhadores dentro do Espiritismo, iniciam seus deveres, os seus compromissos, pode haver variáveis motivos para eles extraviarem. Mas alguns deles pode ser porque não está disposto a colocar o orgulho de lado, não está disposto a fazer o que os bons espíritos desejam. Ou seja, ainda querem colocar, extraviam porque ainda querem colocar o dinheiro, a vida material, os benefícios egoísticos, os orgulhos, os prazeres, a vida mansa e fácil à frente do árduo trabalho que é servir a Jesus. Então vejamos novamente que entre tantos os motivos que a gente pode estar suscetíveis, todos nós podemos estar suscetíveis a extraviar do caminho reto, que é servir ao Espiritismo, dentre tantos os motivos e variáveis, alguns deles pode ser porque nós ainda estamos colocando ou querendo colocar dinheiro, vida material, benefícios egoísticos, orgulho, vaidade, prazeres efêmeros, vida mansa e fácil à frente do árduo trabalho que é servir a Jesus. Extraviam porque não compreendem que ser obreiro do Senhor é se rebaixar perante os homens para se elevar a Deus. Extraviam porque não compreendem que estão ali para servir, para amparar e para ajudar em nome de Jesus. E não por nós, mas por Jesus. Então, enquanto a gente não trabalhar o nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, estaremos suscetíveis a extraviar, a mudar a rota, a esquivar do caminho reto, que é seguir a doutrina espírita, do caminho reto, que é servir a Jesus também. Por isso, como todos nós, essa mensagem é para nós hoje. Todos nós, meus amados irmãos, trabalhadores dentro de uma casa espírita, trabalhadores de Jesus, nos esforcemos para cultivar a humildade no nosso coração, o amor, a mansidão que a gente diz é a serenidade, a calmaria no coração, para que dessa forma, humildemente a gente
compreenda que estamos ali para fazer a vontade de Deus, que estamos ali para servir primeiramente a Jesus, aos nossos irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, que estamos ali para nos unir como uma grande família. Quando a gente começa a compreender isso, vamos seguindo o caminho reto, que é servir dentro da doutrina espírita. Bom, meus amados irmãos em Jesus, espero que da melhor forma possível eu possa ter conversado um pouco aqui, refletido um pouco sobre essa passagem de hoje. Uma passagem delicada que Erasto ele encerra com chave de ouro, dizendo para todos nós que não adianta a gente se esforçar dentro da doutrina, a gente se dedicar, estudar, trabalhar, dispor horas ali trabalhando, se a gente não tem bom ânimo e boa vontade para também nos reformar por dentro. Não adianta nada a gente servir ali dentro da casa espírita e depois a gente não ter bom ânimo para viver a moralidade do espiritismo e acabar extraviando do caminho. Então a gente tem que sempre se atentar ao que está no nosso coração, a gente tem sempre que estar com Jesus vivo dentro de nós, que dessa forma a paz vem, a humildade vem e de pouquinho a pouquinho vamos nos aperfeiçoando. Lembremos que todos nós somos imperfeitos e solicitamos por vezes esse trabalho, essa missão, esse dever é para nos melhorar, ajudando os nossos irmãos, debitando as nossas provas, a gente também se aperfeiçoa. Bom, meus amados irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz, que assim seja.